Canção Ecológica. Essa é uma das mais recentes obras do maestro Moacir Camargo, juntamente com o produtor e arranjador Paulo Russi. A responsabilidade de concluir o projeto foi grande, mas a parceria dos dois foi o ponto de partida. O Paulo e eu estamos em contato já há algum tempo, né? Fizemos muita coisa juntos. E o interessante é que eu sempre digo que o Paulo tem uma facilidade para entender aquilo que eu quero passar. Então, a partir do instante que eu trago a melodia e tento passar mais ou menos aquilo que eu imaginei, ele já vem com tudo isso pronto. E o resultado tem sido muito interessante, até porque agora com a situação do meio ambiente, ele conseguiu aproveitar elementos, né, ligados a essa coisa da reciclagem e tal, e colocou isso tudo a serviço do trabalho e, consequentemente, em total identificação com a ideia do projeto Criança Ecológica. A letra da Canção Ecológica foi escrita pelo secretário do Meio Ambiente do Estado, Chico Graziano, juntamente com a sua esposa. Para desenvolver a música, então, foi preciso sintonia e muita agilidade. Nós temos um trabalho musical bastante forte, abrangendo vários temas. E, para nossa alegria, houve esse contato por parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nos convidando para nos integrarmos nessa proposta do Criança Ecológica. Foi oferecida uma letra, de autoria do secretário Chico Graziano, de sua esposa Mônica de Lima, e coube a nós a criação da música, o arranjo e a gravação. E o Paulo, como tem sido um parceiro já de muito tempo, abraçou a ideia e o resultado está aí, para que todo mundo possa presenciar, né? Que é a música sendo apresentada nos vários espaços onde esse projeto está sendo implantado. Existe uma sintonia entre a gente há um bom tempo, né? Principalmente de ideias, e o nosso trabalho aqui em estúdio é exatamente transformar uma ideia, né, num produto musical, né? Então isso já é o trabalho natural. No caso específico dessa música, houve assim, existe uma mudança, porque quando a música foi desenvolvida e passada para a gente pelo Moacir, havia uma necessidade do secretário apresentar um esboço num tempo muito curto. Tipo, foi aprovada a música, a letra, dali uma semana ela já tinha que estar sendo veiculada num evento específico em São Paulo. Então a nossa ideia de arranjo, aquela ideia que a gente tinha conversado com o Moacir, ela não ia dar tempo dela ser finalizada. Então a gente criou uma versão inicial, que no final ficou tão legal que o pessoal acabou achando que aquilo era a versão final, né? E por sorte eles modificaram a letra, senão a gente não teria conseguido convencer eles que aquilo não era o arranjo final, né? Então aí houve uma modificação da letra e aí a gente teve então tempo suficiente para realmente desenvolver o arranjo que a gente tinha em mente, né? Gravar com os instrumentos acústicos, né? Duas cabeças pensando. A gente acaba sendo duas cabeças aqui, mas junto comigo eu tenho uma equipe, né, e esse arranjo final musical que você ouve, na verdade, não é só uma concepção nossa, ela vem da participação dessas pessoas todas, né, que à medida que eles entram em estúdio para gravar os instrumentos acústicos reais, à medida que a cantora chega para interpretar, as outras cantoras para colocar as vozes de crianças. As crianças, elas vão somando e vão dando ideias que a gente não teve nesse meio tempo aí, e aí acaba sendo uma soma, uma composição, né, de tudo isso daí, né. E toda essa montagem não é simples, não. Paulo explica como se produz o arranjo musical e também como aproveitar o tema meio ambiente na própria sonoridade musical, incluindo aí elementos nada convencionais. A nossa maneira de trabalhar, em geral, permaneceu a mesma. Qualquer trilha, qualquer música que a gente faça, um arranjo, eu sempre costumo compor o material inicial utilizando samplers, que, para quem não sabe, são teclados, são módulos de som que geram sons cuja fonte são instrumentos reais. Então, quando você toca um violão utilizando um sampler, você está ouvindo um som que foi gravado de uma célula de um violão verdadeiro. Porém ele é executado com um teclado, né? Então eu costumo montar todo o arranjo antes, para que, no caso dessa música, o Moacir
aprovasse o arranjo, a ideia é essa. E uma vez isso estando aprovado, então aí a gente volta para o estúdio e aí traz os músicos para executarem um instrumento verdadeiro. Então, onde o violão era sampler, vai entrar um músico e vai gravar o violão de verdade. E assim vai. Só que, depois que a gente fez a versão sampler que foi aprovada, na hora que a gente foi gravar alguns instrumentos acústicos de percussão, a gente teve a ideia de utilizar e criar alguns instrumentos com materiais que são recicláveis, né, e que você encontra em qualquer lugar. Então a gente usou caixas de papelão que variaram desde uma caixa de detergente, de embalagem de detergente de supermercado, até uma caixa de televisão de 29 polegadas. Então a gente montou uma bateria de caixas de papelão, a gente montou uma bateria com caixas, utilizando madeira de caixas de uva, madeira de engradado, garrafas PET para fazer alguns instrumentos tocando junto com os tambores. O que você está ouvindo são caixas de papelão junto com uma caixa de bateria real, tá? Tá vendo esse instrumento grave que faz o papel do bumbo? Isso é uma caixa de papelão de uma TV de 29 polegadas, entendeu? Ó, esse instrumento, ele lembra um carrom. Junto com ele tem um bombril numa latinha, tá vendo? Fazendo esse instrumento como se fosse um chimbal de bateria, tá? Aí aqui tem a parte dos tambores, os tambores reais de bateria, e com algumas garrafas PET fazendo junto com eles. Essas garrafas PET, a gente percutiu elas, foi em cima de uma cadeira de plástico, sabe essa cadeira plástica que tem piscina em bares, cadeira plástica mesmo, né? Então elas vêm somar. Mesmo com muitos anos de trabalho, o resultado final da canção ecológica ainda emociona quem trabalhou nesse projeto. A gente tem um trabalho já de algum tempo, até citaria com relação a essa questão ambiental, no nosso livro Para Pensar e Cantar, editado pela Paulus, o número 2, ele tem duas histórias voltadas para essa ideia, a história da água, a amiga água, e a história do meio ambiente. Então já tínhamos uma certa experiência de criar alguma coisa dentro dessa linha. O Criança Ecológica foi muito interessante, é porque é um projeto de um alcance estadual. E a alegria, inclusive, eu tenho dito isso muito para as pessoas, de saber que é um trabalho realizado aqui em Araraquara, né, por pessoas aqui da terra, com uma projeção, eu nem diria estadual apenas, porque de repente isso aí pode chegar num âmbito muito maior, né? Se você soltar o playback para as crianças, somente, tirar o foco da letra, elas vão ouvir um universo de coisas ali que vão gerar uma série de ideias. Elas podem brincar, elas podem praticar, cantar na escola, fazer elas mesmas as percussões, né? Então isso que é uma coisa interessante. Por trás do tema ecológico tem uma série de ingredientes musicais ali que podem ser muito bem aproveitados para as crianças. Até o nosso planeta precisa de toda atenção. A ordem é combater a poluição. Eu, como tenho uma história ligada à educação bastante forte, né? Trabalhei muitos anos com criança. Hoje, ao ver esse trabalho pronto, sendo propagado e reforçando um tema tão importante que é o tema ambiental, eu só posso me sentir assim, honrado, feliz e esperançoso de que isso possa, de uma forma assim, bastante intensa, ser propagado para as escolas, para as cidades, de tal forma que a música possa amaciar, digamos assim, a sensibilidade de todos e canalizar isso para um mundo melhor em termos de meio ambiente. Sobre o material? Sobre o material, lembrar que cada criança que se envolve com o projeto Criança Ecológica, ela recebe de presente por parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente esse livro, né, que tem todas as informações que eles pretendem que as crianças conheçam. E lá na página 100, no finalzinho, de uma forma assim bastante clara, a letra da música, né, para que elas possam devagarzinho aprender e se divertir. A ordem é combater a poluição. Eu sou criança e quero preservar.